Olá pessoal, em questões das atividades humanas, coloquei alguns pontos importantes. Primeiro ponto é o obstáculo entre as atividades humanas, que são barreiras que necessitam de uma aprendizagem e que nós podemos resolver, ou de imediato, ou a longo prazo, ou a curto, ou médio e longo prazo. Às vezes nós queremos logo de imediato, da forma que nós queremos. Nós temos que ter paciência e sabedoria. Então, entre as atividades humanas, como eu falei sobre programação de atividades físicas e exercícios físicos, relacionam os obstáculos diários e constantes, progressivos, que é uma natureza humana também de aprender a cada dia pelos erros e acertos. Ligado às atividades humanas, sempre ocorre estímulos e respostas. Respostas e estímulos. Você pergunta, ocorre uma resposta. E nessa resposta vai haver um estímulo. E esse estímulo vai haver outra resposta. Falamos de conversas, diálogos, comunicação. Estímulo, resposta, resposta e estímulo. Ou seja, há esse campo recíproco. Ok? Então, quando ocorre uma resposta, vai ter uma interpretação situacional, onde você está no local. Por isso que, evidentemente, pode acontecer alguns fatos que podem ser violentos ou não. Ok? Então, a maneira de vencer os obstáculos é o quê? É você estudar o tempo que você está, ou seja, o tempo, o local, o espaço que você quer aprimorar. Ou seja, se é futebol, estudar sobre jogar bola, conduzir bola, os passos, diagnósticos, as imperfeições, os obstáculos que fazem você cansar. Ou seja, você vai buscar no seu interior, na sua consciência corporal, nas atividades, maneiras que possam melhorar a sua performance naquele departamento, ligado às atividades. Então, as buscas, as maneiras de alcançar as suas metas, objetivos, como já falei agora, foi feedback, muitas vezes numa escola ou na sua própria casa, uma criança de 5, 6 anos, vai buscar na prateleira algum brinquedo, tem que ter uma cadeira, uma escada, tem que ter essa interação entre ele e o sujeito, o objeto, e ele vai olhar o objeto e vai falar, eu não consigo, porque está alto. Já está alto, já é um conceito. Está alto, já é uma forma. Está alto, já é algo que possa concretizar os campos operacionais. Okay? Então, entre as atividades humanas, que eu estava falando sobre GDT, sobre grupos de trabalhos temáticos, intercala todas as atividades humanas. Coloquei um tema central porque vai reforçar as pesquisas educativas, principalmente para mim, ok? Não podemos generalizar, embora a palavra generalização consiste em integrar a resposta correta, ou seja, ao repertório de conhecimento. Ou seja, a generalização, o indivíduo dê a mesma resposta que levou ao êxito diante das situações. Ok? E semelhantes, embora a própria semelhança tem diferenças. Nós olhamos as óticas, não sei se são várias autorias de Aristóteles, mas quando você vê alguns autores ligados à metafísica, o tratado da natureza, a semelhança é semelhante, mas não é igual. Parece ser igual, mas não é igual. Você pode ver até gêmeos, trigêmeos, e por aí vai nessas imagens ligado ao aprendizado escolar e à constituição, não só biológica, mas uma constituição sociobiológica. Pois bem, quando nós perguntamos a uma pessoa, boa noite, boa tarde, aí falamos, boa tarde, mãe, aí a pessoa vai perguntar, vai ter um estímulo, uma resposta no local, ela vai falar, já está à noite, ou está à tarde, você não tem que ir para o seu curso, então ela vai falar, está tudo bem, você não tem que ir ao tal local, horário. Então, são estímulos e respostas que ocorrem. Quais são os tipos de aprendizados? Embora a generalização faça com que o indivíduo repita as respostas que obtiveram sucesso,
em situações anteriores semelhantes, generalizando, ou seja, o aprendizado. A palavra generalizar, ela fica um pouco já ambígua, porque não podemos generalizar o que nós aprendemos, porque a cada dia há um efeito progressivo. Não podemos generalizar o conceito de que homem e mulher, não podemos conceituar o tipo de aprendizado, porque o aprendizado ele é típico, local e os campos diretivos e indiretivos, ok? Então, quando falamos tipo de aprendizado, falamos de coisas relacionadas à releitura da vida e à leitura da vida, na vida e da vida. Na vida que você vai aprender na vida e da vida que você tem. Você tem uma vida, então. E na vida que você passa, os campos cotidianos. São diferenças, outras diferenças que ocorrem. Ou seja, o medo, a fobia, ou seja, fatores que relacionam, você vê um tipo de cobra, uma serpente. Então você vai ter o que? Ali vai ter um alarme no seu próprio corpo para você não passar naquele local que não tem uma cobra ali te esperando, algum tipo de objeto ou inseto. Você vai ver, vai ter um ato do reflexo que fala, opa, ou seja, quando alguém vai dar um soco em você, um chute, aí você defende, você dá um pulo, ou seja, é lógico, são maneiras que vão sincronizar o seu próprio corpo no ato do reflexo. Então, o tipo de aprendizado, quando você associa o treinamento, você vai ficar, como você leva um susto, quem joga de brincadeira um brinquedo, tipo uma jiboia, uma cobra de brinquedo. Quando joga em cima de você, você vai fazer uma reação, ou seja, de proteção que você teve desde a época que você era novo. Muitos podem sair correndo. Vai depender também do estímulo e vai depender do local. Também eu vou correr, lógico. Eu quero sobreviver. Não é questões dela mostrar logo o punho, punho e o fortalecimento, punho de aço. Nós não somos de aço. Então, a dança também. Quando você vai para algum baile ou boate ou uma música que vai estar ali, você vai começar a expressar os ritmos associados a várias criatividades ao longo da nossa vida. Então, decorar uma poesia, Fernando Pessoa. Então, ou seja, uma poesia vai distinguir árvores de capim. Como é que eu vou distinguir árvores de capim? Então, saber o que é liberdade. Então, distinguir árvore de capim é um aprendizado. Porque eu vou olhar a árvore, coloquei a mão, estou olhando, falando, é diferença. Então, houve uma mudança de comportamento, no pensar, no sentir e agir. Veja bem este relógio aqui, ok? Vocês podem ver que está aqui, ó. Aqui tem o meio, pensar, sentir e agir, entre os ponteiros. Então, quando você vê as questões importantes que relacionam. Quando eu falo sobre distinguir a árvore de capim, distinguir o que é liberdade e o que não é um aprendizado, é uma autonomia. E a própria autonomia é um meio de regime democrático nas atividades humanas para sobreviver diante dos substantivos coletivos e individuais, comuns, simples, que acontecem, ou seja, que é comum ao nosso viver, que nós cultivamos a cada dia. Este cultivar, ou seja, vamos lembrar de árvores, vamos lembrar de flores, vamos lembrar de jardins, que tem várias flores, que tem vários espinhos. Aí você vai lá regando, ou seja, vai cuidando das flores, você vai vendo o que? O processo de desenvolvimento. Pois bem, então como você vê essas formas de aprendizado, você vê que as próprias flores, as árvores, ou um tipo de objeto também, tem umas formas diferentes de outras. Que também você vai ver o seu próprio corpo diferente de outro corpo, que pode ser seu irmão, sua irmã, algum parente. Pode ter algo semelhante, mas não é igual. Pode ter os olhos bem parecidos, mas não é igual. Somos tipicamente unânimes, relacionados à linguagem e às atividades humanas. E quando somos unânimes, há uma concepção nesses aparelhos, que falamos sobre aparelhos convenientes ligados à religião, outras questões, e etc., e N fatores, ok? Que é internos e externos, que venha
fazer condições